Soldado, esse dia eu conheci um senhorzinho, tava indo trampar dentro do buzu, né? O buzu tava lotado, o trânsito tava meio conturbado e especificamente eu aqui, quem é de BH vai saber onde é que eu tô falando, ralo ali na parte da Rage, quase lá no finalzinho, já caindo pra Mário Werneck ali, BH Shop, a galera daqui vai entender onde que eu tô falando. E todo mundo sabe que ali é a área dos ricos, pô. O cara ganha 2, 3 mil ali, cê é louco. Nem salário mínimo é considerado. Ali é só mansão e tudo mais. É patente alta, área nobre, né, de BH aí. Quem é daqui tá ligado do que eu tô falando. E o seguinte, o bolso tava lotado e tal, eu segurando e tá. E eu concentrado, viajando nos meus pensamentos. E o seguinte, sempre tem aquele senhorzinho, eu não sei se você já passou por isso, que tipo, eles é tipo meio carentão, né? Tadinho. Eu acho, não sei o que pega no barraco desse, que eu acho que eles não tem alguém pra trocar ideia. Que quando você tá assim, você segurando, cara, eles ficam olhando pra sua cara assim, ó. Aí um segundo que você olha pra cara dele, você já puxa uma ideia com você, você já começa a trocar ideia, e você vai ver, se você tiver com fone, você tem que tirar o fone de ouvido e dar atenção e tudo mais. Eu sempre muito bem, muito educado e tudo mais. Comecei a ouvir ele, né? Trocando ideia ali, ele puxou uma ideinha, aí eu fui, continuei, dei um gás e tal, e a ideia começou a ficar legal. Como o trânsito tava meio conturbado, a gente não tem comparado lá na rádio, cara, que tem um horário ali que, puto que pariu. Você chegar lá embaixo no centro é triste, ou subir também, né, que é um vai e vem. Quem mora aqui tá ligado como é que é, dependendo dos horários de pica ali, os buzu ficam parados, e ficou parado um tempão, o buzu. Papo vai, papo vem, eu trocando ideia com ele e tal, ele falou que tava indo pra casa e tal, ele tem mais ou menos uns 55 anos. E a gente conversou muito tempo, aí chegou um tempo, uma hora lá que eu falei, pô, aí se eu chegar agora em casa e tal, vai ver a esposa e tudo mais, é isso, aquilo, trocar uma ideia. Ele ficou um pouco meio triste. Daí ele começou tipo um pouco meio desabafar. Ele falou que o casamento dele não tava legal, que ele já era casado há muitos anos. Só que eles não tinham mais questão de homem e mulher, dormia já em quarto separado, entendeu? Não tinha aquele companheirismo, mal eles trocavam ideia dentro do barraco. Eles moravam na mesma casa, mas não trocavam ideia, não tinha nada como homem e mulher. Os filhos já tinham, acho que ele falou que tinha 3 filhos. Os filhos já tinham saído fora do barraco. Então, assim, a casa é grande, que ele falou. A casa dele. Tinha uns empregados lá, que cuidava do jardim, e uma doméstica também. Aí eu perguntei ele o que ele tava fazendo no ônibus, porque, pô, o cara tava andando de ônibus, cara, o cara é rico e tal. Não que ricos não possam andar de ônibus, mas você entendeu o que eu quis dizer. Ele falou que, tipo, tinha carro, a esposa dele tinha um carro também, só que tava rolou uma treta lá e sei lá. Eu acho que ela passou um dos carros pros filhos dele e ficou tipo meio sem. E que também ele corre rapidinho, então ele negócio de gratuidade, né? Tem um pessoal, acho que gratuidade tem uma certa idade aí que tem. Acho que ele tinha um cartãozinho da gratuidade, que ele também mostrou. Só que focando na questão interessante que ele falou, cara, ele falou que o casamento dele não tava bom. Já tinha acabado há muito tempo. Ele falou que tinha 55 para 60. Que tipo lá pros 45, tal 46 já começou as tretas. E nesse birimbola aí, ele falou que tem empresa, só que agora ele não fica mais tão focado lá na empresa, que o filho dele toca a empresa agora, então ele pega só a participação, né? Que treinou o Ciro para comandar um negócio e tudo mais. E que ele falou que quando ele tava começando, construindo a empresa, ralando pra caralho, ele deixou a desejar um pouco na questão da família, não dava atenção pra esposa e tudo mais, rolou traição, ela com ele e tal. Só que devido aos muitos anos de casado que eles tinham, né, que eles têm, ele não separou. Então aí ele vive nesse cenário. Não, o casamento é só no papel, é só fachada pra família e tudo mais. Mas dentro do barraco mesmo não tem mais nada de uma mulher, companheirismo, nada de casado, nada. Ainda mais que rolou essa traição em que ela traiu ele e tudo mais. Aí ficou na dele. E ela leva a vida dela lá, com certeza. Deve ter alguns outros caras. Ele falou que ela é mais jovem que ele. Tipo, mais jovem, tipo uns 15 anos, eu acho. Então vamos supor, se tem 55, já tem 45. Pô, coroaça, deve ser enxuta. Daquele naipe, tem dinheiro, altos produtos, pó na cara. Passa um reboco naquele modelo aí, você tá ligado? E lá na Rage, lá tem muita
mulher assim, você sabe que tem uma certa idade e elas são muito mais bonitas do que as mais jovens, viu? Dá um show. Você tem que ver, filho. A dona do trampo, do meu escritório lá onde é que eu ralo, você tá louco? Dá show até na filha dela. Mas tem aquelas paradas que eu falei. Passa um reboco na cara, um produto aqui, um produto ali, botox, dá uma recalchutada aqui e tal. Tem dinheiro. Então tá, tudo sai. Enfim. Aí me levou a pensar nesse tema aqui, cara. Como que são as coisas? Talvez você deve conhecer algum parente, talvez, ou alguma pessoa que mora na sua rua, ou alguma pessoa do seu trampo, que vive essa situação de que ser casado há muito tempo, só que devido a envolver muitos bens, não separar. Que dá tumulto na justiça, tem um desgaste judicial, investir em advogado, que eu tenho fazenda, que eu tenho 2 casas, que eu tenho uns aluguel, casa alugada, que eu tenho empresa, que eu tenho talvez um iate, um sítio, uma casa lá na praia e tudo mais. É muitos bens envolvidos, cara. Entendeu? Independente de quem plantou mais e quem plantou menos, no final você já sabe que a gente já tá aqui mais ou menos nesse ramo aí de conhecimento, sabe que vai ter que dividir meio a meio, entendeu? Então, se você conhece algum cara, alguma mulher assim, que não separa por causa dos bens, deixe aqui no comentário pra gente resenhar. Sabe que eu respondo todos os comentários, também pros outros soldados que chegarem aqui no vídeo, já saber os relatos e tudo mais pra gente absorver esse conhecimento. Mas o ponto X da questão é o seguinte, cara, talvez depois dos 40, 45 talvez, posso dizer, eu prefiro considerar 40 anos. Talvez pode ser muito tarde, cara, pra você separar. Tô trazendo esse tema aqui pra você analisar e deixar sua opinião aqui do que você acha disso. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que depois dos 40, eu acho que se você tiver depois dos 40 ali e pensar em separar da sua esposa, se o seu casamento tá ruim, talvez pode ser muito tarde, cara. Talvez você é casado e tá nessa situação. E por que eu tô falando isso? Porque igual o senhorzinho que eu conheci, talvez você já não tá tendo together mais, a sua esposa já não tá liberando mais o pastelzinho de pelo. Automaticamente, o que, infelizmente, eu vou ter que dizer, deve ter outro pedreiro aí rondando a sua obra, entendeu? Deve que tem outro encanador dando manutenção no seu negócio aí, entendeu? Nossa esposinha, você entendeu o que eu quis dizer? Porque, cara, não faz sentido. Você não tá liberando mais o negócio. Vocês não tem nada mais de homem e mulher. Vocês sabem que isso é uma necessidade do ser humano de fazer together. Vamos supor aí que você tem 1, 2 meses, 5 meses sem fazer um negócio. Você acha que ela ia ficar assim esse tempo todo? Tem outro encanador dando manutenção aí, entendeu? Passando cano, lubrificando, daquele naipe, entendeu? Beleza, aí seu casamento já tá assim, então vocês não tem mais nada, a relação tá ruim pra caralho, vocês não conversam mais, vai naquelas resenhas chatas de família, casa de sogra e puta que pariu, que você nem queria tá indo e tudo, e nossa, que saco, você bancando ali o barraco, provendo normal, só que em questão do seu casamento tá uma merda, e você tá nessa aí, e tem muitos anos de casado e tem patrimônio, e talvez você não tá querendo separar por causa dos bens, e eu até entendo, cara. Porque, porra, vamos colocar aí um exemplo do senhorzinho lá, 50, 60 anos. Cara, se o cara largar a mulher nesse ponto do campeonato, cara, é muito difícil dele recomeçar. É claro que ele é um cenário diferente. Ele é rico, tem patrimônio e tudo mais. Ele não vai ficar sem nada, entendeu? No caso dele, talvez ele sentiu, talvez, falta do companheirismo ali. Talvez, porque com certeza ele ia ser um pouco difícil dele adaptar, morar sozinho, ficar sozinho no barraco, começar do zero, enfim. Então, eu acho que o ponto do companheirismo, talvez, e o emocional, o apego emocional, ia fazer um pouco mal para ele. Mas vamos colocar um cenário igual, dar um outro exemplo, de um parceiro meu que estava conversando com ele esses dias. Ele falou que ele mora na casa da esposa dele, eles são casados e tem 2 filhos, ele mora na casa da esposa dele, e essa casa é no lote da mãe dela, entendeu? Então, ela já tinha essa casa no lote da mãe dela, aí o que ele fez? Ele pegou 70 mil reais e investiu no barraco dela, no lote da mãe dela. Beleza, 70 mil, reformou o barraco todo, top demais, cara, conforto daqui na época.
Só que esses dias aí falando comigo, cara, ele tava tipo um pouco meio preocupado, que ele já tá encostando ali nos 41, 42, entendeu? Ele trampa, ele ganha mais ou menos uns 3 pila, um ticket violento. O trampo dele é bom, acho que ele rala no correio, esses negócios aí. Trampo bom, trampo bom. Não passa perrengue muito, não. Então ele ganha mais ou menos 3 pila, uma ticketizada boa, acho que de 1.000 pila. Pegou esses 70 mil e investiu no barraco lá, que é da esposa dele, no lote da mãe dela. E ele tá falando comigo que o casamento dele não tá bom. Ele tá nesse cenário por coincidência, que já não faz o together já tipo uns 1 mês e meio, 2 meses, sabe? Tem os filhos lá e tudo mais. Só que ele tá falando comigo aí, cara, eu não sei, cara, tô pensando em separar, o casamento não tá bom, a gente já tá dormindo em cama separada, tá ligado? E não tem mais questão de homem e mulher, a gente nem conversa, tal. Quando eu saio pra trampar, nem bom dia eu dou mais, e sai, o casamento tá ruim pra caralho, ele falou. E ele tá pensando em separar. Só que aí ele falou comigo, cara, mas eu investi 70 mil lá na casa dela, no loja da mãe dela. E eu sei que se eu sair, eu não vou levar nada. Perdi os 70 mil. Eu falei, verdade, você perdeu 70 mil, cara. E tem aquela outra questão, você vai ter que começar do zero, né? Você não vai poder levar nada do barraco, na geladeira, talvez nem um colchãozinho pra você dormir. Vai ter que levantar essas paradas do zero de novo, que querendo ou não, já é uma estrutura, né, cara? Pra você começar do zero. Ali, se você for morar sozinho e tudo mais, separou, você tem pelo menos uma geladeira, uma cama e um fogão. Então você vai ter que levantar essas paradas e recomeçar, mano. E esquece esses 70 mil, perdeu o dinheiro. E um ponto X que ele falou que ele tava tipo meio um pouco desanimado de fazer isso, mas querendo ou não, ele ia ser obrigado a fazer porque vamos supor que acontece, talvez, Deus que livre, uma fatalidade com a esposa dele. Por mais que ele investiu 70 mil no barraco, a casa tá no lote da mãe dela. Ele não ia morar lá. E se a esposa dele mandar ele embora, ele vai ter que sair. Entendeu? Então, assim, talvez o cara que ganha pouco, até o cara que ganha muito, talvez um 45 para 50, cara, talvez pode ser muito tarde, cara. O cara recomeçar tudo do zero, comprar barraco, ou ir para um aluguel, depois fazer. Pensa bem, o cara já não tá muito no pique daquele jogador de 18 anos, entendeu? O cara já tá cansado, mano. Tá caminhando já pro fim da vida, 45, 50, 60. Já tá caminhando pro fim da vida. Os últimos anos ali, a realidade é essa, a real é essa. Então talvez, cara, e eu um pouco até entendo esses casamentos aí que estão uma merda, mas o casal fica junto, porque eu acho que mais pro homem. Talvez depois dos 40, 50, 60 pode ser muito tarde, cara, pra você recomeçar, entendeu? Uma vida de novo, do zero, morar sozinho, desapegar daquele contexto que você tá acostumado, de família, ir embora todo dia, ter alguém ali no barraco, por mais que a relação tá ruim, mas você sabe que vai ter alguém ali no barraco, dormir junto na mesma cama, ou talvez dormir, mesmo que não esteja dormindo na mesma cama, mas tá na mesma casa, entendeu? O homem casado, ele tem um pouco de apego nessas paradas, e eu senti muito isso quando eu separei, quando eu morava junto com a minha e separei, cara, nos primeiros dias era ruim pra caralho, mano, porque eu tava acostumado a dormir junto, você já começa a dormir sozinho, você chega em casa não tem ninguém te esperando. Tinha vezes no trampo que eu ficava pensando, caralho, eu nem tinha vontade muito de ir embora, tá ligado? Pro barraco, de coração, porque tava acostumado naquela rotina de sempre chegar até alguém no barraco, trocar ideia e dormir junto e tal. Por mais que não fazia tanto together, que sabe que casado não faz muito together assim durante a semana, você já tá ligado, você já tá sabendo. Então assim, mas mesmo assim tinha aquela rotina. Aí depois quando você começa tipo do zero, morar sozinho, chegar sozinho, acordar sozinho, dormir sozinho, final de semana sozinho, até se adaptar a essa solitude e começar a gostar, demanda um tempo. Então talvez esses caras que estão no casamento não vão ter essa cabeça para começar do zero de novo. Então, deixo aqui essa reflexão para você. Comenta no comentário se você sabe de alguma história de casais que tem essa parada aí de dar um casamento ruim, mas manter aquela aparência ali e tal, por causa de bens. Eu sei que tem milhões, isso você deve saber. Deixa no comentário algum relato.
E, cara, você que é homem, talvez tá nessa situação e talvez você tá ainda com uns 40, cara. Cara, se você estiver pensando em separar e tiver mais ou menos na idade, 45, 40, seu casamento tá uma merda, nessas características aqui que eu falei, cara, ainda tá em tempo. Só que talvez você tenha que tomar essa decisão rápido. Por mais que vai ser difícil começar do zero, beleza. Entendeu? Mas eu acho que se você tiver um pouco mais dos 45, cara, pode ser um pouco tarde para você tomar essa decisão de separar tudo. Que aí, se você tomar, o que você vai ter que fazer? Já tem que estar na consciência de que vai ter que remar tudo de novo. Eu não tô falando aqui pra você ficar num casamento bosta, independentemente da sua idade. Não, não é essa parada que eu tô querendo passar aqui. Mas algumas decisões tem que tomar mais rápido, entendeu? Porque você já não vai estar muito naquele pique de, tipo, ralar pra caralho, ralar de 8 às 18, quando você vai passando a idade. Você já vai tirando um pouco o pé, você tá querendo o quê? Talvez você tenha uma rendinha legal e talvez você tenha uma renda passiva, alguns investimentos ali, você já começa a pensar, cara, eu já vou cair pro interior, comprar um sítiozinho que eu já tenho, já vou lá colocar uns porquinhos, umas galinhas, pra botar uns ovos, umas codorninhas, criar uns peixes, entendeu? Pôr uma vaquinha ali pra tirar um leite. Você tá querendo mais sossego, querer sair mais da cidade e tudo mais. Você não vai estar naquele pique mais de tipo, nossa, eu vou ralar pra caralho, vou ralar de 8 às 18 e depois de 18 vou fazer mais 2 horas. Isso a gente faz isso quando a gente tá novo, porra. Depois quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente quer sossego. Então, cara, talvez depois dos 40, 50 pode ser um pouco tarde. Mas ainda dá tempo. Mas se você estiver pensando em pular fora, já toma essa decisão rápido, não fica postergando, esperando chegar a 50 anos, 60 ali, vivendo numa parada ruim. Que se você deixar chegar lá na frente, cara, 50, 60 anos, eu acho que tem uns 45 já, cara, sério. E eu acho que pode ser um pouco tarde pra você tomar essa decisão de meter o pé. Então pensa rápido e já desembola. Deixa o seu comentário aqui sobre o que você acha desse assunto que eu falei. Se você acha que depois dos 40 é tarde para separar ou cedo, ou o cara deve sair fora, ou o cara não deve sair fora. Envolve bens e tem muito cara que não quer dor de cabeça, enfim. Deixa aí o que você acha sobre esse tema. Interessante para nós homens aqui, que talvez está num casamento ruim, que se deve pular fora ou não. Tem várias nuances e vários casos, né? Mas deixa sua opinião aqui, o que você acha. Se você acha que depois dos 45, 40 é tarde ou cedo, comenta aí. E se chegou até aqui, meu muito obrigado mais uma vez. Deixa likezada aí para fortalecer o pai, que você tá ligado. Se puder inscrever também, se você não for inscrito, inscreve aí no canal. E lembrando que logo logo já vou estar deixando o link do meu e-book aí no primeiro comentário fixado. Você que quer dar uma ajuda a mais no canal do pai aí, isso é um valor bem simbólico. Lá nesse e-book eu dou várias dicas de vida real, de como começar a morar sozinho, o que comprar primeiro, livros de desenvolvimento pessoal, o que fazer nas horas ociosas em casa, vestimenta, segurança. Tá ficando top o e-book, cara, já tá pronto. Assim que tiver, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Você que quer fortalecer um pouquinho mais o pai, tamo junto. E não esqueça de deixar o seu comentário. O sol tá nascendo bonito aqui, cara, eu gosto de gravar aqui quando tá nesse horário. Não deixe de deixar um comentário de algum relato de algum familiar seu, parente, avô, amante, tudo que pariu, que não se separou por causa de bens, ou talvez por causa da idade, pra gente resenhar esse assunto aqui. O pai vai ficando por aqui, tamo junto, meu parceiro. E é isso aí, soldado, até o próximo vídeo. Prosperar no silêncio, o calado vence, vida de solteiro só progresso. Solta bonito, olha.